E concluindo os trabalhos de hoje, do dia de hoje, teremos o último painel com o tema O Sucesso Sustentável da Galvanização. As considerações deste painel são a galvanização em prol do crescimento sustentável do país e as versatilidades nas aplicações. Convidamos para compor o palco o mediador Ricardo Barbosa dos Santos, gerente-geral de sustentabilidade da Votorantim Metais. Geólogo, gerente-geral de sustentabilidade da Votorantim Metais, responsável pelas áreas de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho e responsabilidade social, com especialização em mineração e meio ambiente pela Universidade de Luleå, na Suécia, e MBA em gestão empresarial pela FGV. Eu gostaria de convidar também para subir ao palco os painelistas, senhora Heloísa Pomaro, e o senhor José Luiz Melo Canal. E agora, com a palavra, o mediador, senhor Ricardo Barbosa dos Santos, que apresentará cada painelista e dará as regras do painel. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer aí pelo convite de estar participando desse painel, que trata de um tema que é importante e que me traz assim, uma satisfação muito grande de falar sobre ele, né, e de estar participando aqui do painel. Se a gente provocar aqui nessa plenária, para cada um de nós pensar no que significa sustentabilidade, né, nós vamos ver que a gente está tratando isso aqui desde cedo. Vamos tratar sobre sustentabilidade amanhã o dia todo, porque a galvanização ela está intrínseca no conceito de sustentabilidade, né? Então, se cada um de nós pensar no que significa sustentabilidade, vai estar na nossa cabeça sempre alguma coisa relativa à durabilidade, né? E utilização responsável e consciente de recursos naturais. Então, se a galvanização traz esse benefício, ela com certeza está intrínseca ao conceito de sustentabilidade. E por isso é uma satisfação muito grande estar aqui, né, de estar mediando aqui esse painel que tem tudo a ver com o tema, né. Então, eu queria convidar a Heloísa, né? A Heloísa é arquiteta, urbanista, dá licença, diretora e proprietária da consultora Micura Steel Frame e da Mitec Cursos e Treinamentos, vice-presidente da ADMACO, Associação de Distribuidores de Material de Construção Civil a Seco, e presidente da ABRESF, Associação Brasileira das Empresas de Steel Frame. Por favor, Luiz. Bom, primeiro eu tenho que agradecer também. Nossa, minha voz está... Acho que é a timidez. A ICZ por essa oportunidade e a todos vocês aqui que estão nos assistindo. Bom, eu vou passar primeiro um filme, até para compor o que o Ricardo acabou de falar e o que eu vou também falar para vocês. Como eu tenho 15 minutos ou 20 minutos para falar, eu vou ser bem rápida depois da minha palestra, mas esse filme já dá um parecer exatamente do que eu tenho para falar para vocês. André, por favor, se puder escurecer um pouco, tá? Não tem som?
Essa casa é um showroom nosso, da empresa, né, da construtora. Ela está localizada em Mogi Bertioga. Todos vocês estão convidados a visitar. Aqui nós treinamos mão de obra feminina e masculina. Foi construída essa casa em 60 dias, com manual de montagem, todinha de aço galvanizado. Laje seca, laje úmida. No canto do vídeo tem um tempo, a construção e a maquete. É toda sustentável. Os nossos projetos, a gente já pensa em sustentabilidade, pensa em todo equipamento, em tudo. Como o brasileiro não tem paciência de projeto, né? Aqui no Brasil a gente faz um projeto em 15 dias e constrói em 2 anos. O steel frame, ele te pede mais tempo no projeto e constrói com rapidez. Então nós temos vários modelos de casas catálogo para esse cliente que quer rapidinho. Senão a gente cria o seu projeto com paciência, né? Lógico.
Bom, a consultora Micura tem 27 anos de empresa e faz 13 anos que a empresa não faz outra coisa que não seja construir com steel frame. E isso é uma coisa bem desafiadora aqui no Brasil, porque em 97, quando eu trouxe essa técnica da Alemanha, a cadeia não era unida aqui, eu não tinha... Hoje, assistindo a palestra do Luciano, eu entendi algumas coisas. Eu não tinha nem como começar e nem aonde encontrar os perfis que hoje, graças a Deus, a cadeia está unida e a gente está cada vez tentando fazer o melhor. Então, a empresa Micura, quando ela começou a fazer, a gente tinha que comprar a bobina. Como é que eu aperto aqui mesmo para fazer o vermelhinho? Obrigada. A gente tinha que comprar a bobina, pedir para beneficiar, era uma coisa muito ainda, nossa, muito dolorosa. Mas eu não deixei de acreditar nesse sistema. Quando eu trabalhei na Alemanha, quando eu conheci esse sistema na Alemanha, eu conheci de uma forma muito curiosa, porque eu passava por uma rua, em questão de uma semana, tinha um prédio de 4 andares. Aí eu entendi que esse sistema era bem-vindo e era um sistema ecologicamente correto, porque você não tinha entulho, não tinha desperdício, não tinha sobras, enfim. E aí, a partir daí, eu entendi que, para ser uma construtora e para fazer sustentabilidade, eu teria que trabalhar com esse sistema. Então, em cima disso, nós começamos a construir e não paramos mais. E cada vez quero construir mais. Quando o cliente chega no nosso... Quer dizer, quando o cliente chega para pedir o projeto, para construir, a gente planeja o que nós vamos construir para ele. Primeiro, se é um comércio, se é uma casa, o que seja. Nós vamos trabalhar o planejamento, como construir. Ou é stick, painéis ou modular. Stick, eu mando perfilar e monto no local. Painéis eu já levo pronto. Dependendo do local, eu tenho tempo, rapidez, não tenho espaço. Então, eu levo os painéis prontos para ser construído. Em algumas situações, eu levo até como se fosse um container, já pronto. Aqui eu tenho um modelo de uma casa que foi construída, são 360 metros quadrados, e foram construídos em 120 dias. O projeto demorou quase 6 meses, mas a construção foi bem rápida. Esse projeto aqui, ele tem o aço galvanizado e o aço pesado, que eu falo, que é o aço normal, né? O aço pesado, sei lá. Como é que fala aí, Ricardo? Quando não é aço light steel frame, é o quê? Tá bom. Aqui é outra casa, que é de 300 metros quadrados, 100 dias. O projeto demorou 4 meses. Aqui eu tenho uma outra. Cada uma dessas foi... Esse daqui é stick, eu montei no local. Essa daqui eu trouxe os painéis prontos. Essa daqui eu fiz meio a meio, porque no espaço que eu tinha, eu tive que trabalhar painéis pré-prontos e o stick. Essa casa aqui foi 70 dias sem acabamento. No acabamento demorou um pouquinho mais, por uma questão de escolha de mão de obra que o cliente quis ter, e aí acabou... Eu entreguei em 70 dias a casa, e na hora de porcelanato, de acabamentos e tal, demorou mais 4 meses. A casa foi rápida, mas o acabamento é o que mais demora nessa casa, nas construções. Aqui é a Vila Dignidade, isso daqui foi um desafio muito grande, porque todo mundo falava que casa popular não daria certo com esse sistema, além de ser caro, as pessoas, os pobres, né, os pobres, até é ridículo falar isso, mas que eles iam desmontar a casa para vender o aço e que aquilo não sairia... que, Heloísa, isso daí não vai dar certo. Era um desafio gigante. E aí eu tive a oportunidade de falar com o Serra, na época, de falar também com o Lair, que era o secretário de Habitação, e a gente fez um desafio no CDHU, e foram contempladas várias cidades, e foram construídas várias casas no CDHU. Isso foi interessante, porque nós fizemos um desafio de 4
na realidade, foi no primeiro desafio, eu estou um pouco nervosa pela rapidez, que eu tenho que falar rápido, mas eu não sou assim, não, viu? Eu falo mais lento, tá? Eu sou mais calma. Ricardo, você me deixou tensa com esses 15 minutos. Mas, enfim, daqui a pouco ela sobe a placa. Olha, o CDHU foi um desafio e foi uma mostra bem interessante, porque juntou a construtora Micura com o projeto e a construtora Sequência para executar essa obra. E nós fizemos o desafio de 22 casas ser construídas em 4 meses, com infraestrutura, com tudo, e deu certo. A partir daí, foi contemplado mais de 90 cidades, mas construídas desde Steel Frame foram só 12. Porque aí, por não ter fiscalização, por não ter regra, por não ter normas ainda, que a gente está batalhando, né, Silvia? Estamos batalhando bastante por essa norma. Nós acaba tendo os gambiarras, e aí, para não ter patologia e não criar uma coisa horrorosa, a gente não está mais construindo no CDHU de Steel Frame. Mas, logo, logo, vamos continuar esse trabalho. Aqui a fábrica. O Steel Frame ele pode ser feito tudo. Todo mundo questiona, Heloísa, mas e vão? E tudo. O que manda nesse sistema construtivo é o cálculo estrutural, é o aço. Essa construção, qualquer uma que seja, a média é 25% de aço. Então, uma casa, a média dela é 25% de aço galvanizado. Então, o que manda nessa casa não é a placa, não é o contravento, tudo é em função do aço galvanizado, do light steel frame, né? Essa obra também foram 100 dias. Aqui nós fazemos muito posto de gasolina, né? Posto de gasolina é uma coisa bem legal porque você faz muito rápido, né? Teve um posto que nós fizemos em 70 dias, posto construído mais de 300 metros quadrados. Então, dependendo da situação, do local, se eu tenho espaço, a rapidez de execução é uma coisa fantástica. Aqui foi um desafio também, porque como o steel frame ele é light steel frame, ele é leve, ele passa a ser 8 vezes, o peso dele é 8 vezes menor do que a alvenaria. Então, nesse caso aqui, o cliente ele não tinha espaço para ser construído embaixo, isso aqui é na Santo Amaro, aqui em São Paulo, não tinha espaço para ser construído administrativo, banheiro, tudo que precisasse, refeitório, enfim. Então, eu falei, olha, vamos trabalhar em cima do teto, né, em cima da sua cobertura. Então, eu fiz um espaço, quer dizer, eu acabei fazendo a edificação em cima de 3 pilares. Ela está segura em cima de 3 pilares, uma laje seca, e foi construído a parte da administração. Aqui foi o aeroporto de Cumbica. Isso aqui também foi um desafio, precisava ser feito rápido, tal do puxadinho, estava aquele desespero. A Infraero convidou, quer dizer, perguntou, será que dá para fazer? Nós precisamos fazer para ontem isso. Aí eu falei, bom, se a gente tiver tempo de projeto, tem. Não, Heloísa, você só tem 5 meses para fazer tudo. 5 meses para fazer 10 mil metros. Eu tinha que fazer o projeto, quer dizer, foi um toque de caixa. O projeto demorou 3 meses. A obra de 10 mil metros demorou 45 dias e a gente conseguiu executar. Olha, o que teve de sobra foi essa caixinha aqui, da obra inteira. Então, assim, nós conseguimos, enquanto a gente ia construindo, iam colocando ar-condicionado, iam fazendo toda a parte de elétrica, hidráulica, esgoto, enfim. Então, também foi uma obra rápida. E limpa, né? Isso que é gostoso do steel frame é que, além de ser uma obra rápida, é uma obra limpa. Quando eu construía em alvenaria, eu tinha muito problema com o cliente. Eles chegavam apaixonados, e era muito legal, porque era uma paixão gigante. Lógico, eu, como arquiteta, tinha que criar, então era uma paixão maravilhosa. Começava a obra do cliente, fazendo de alvenaria, eu acabava, tinha vezes, em processo com um advogado, com isso, por causa da demora, por causa do desespero, que não acabava e tal. Agora, no steel frame, o cliente chega desconfiado no meu escritório, cheio de, sabe, não sei, talvez, e, de repente, sai me indicando, feliz da vida, porque cumpre-se prazo, cumpre-se preço, porque se você falar que vai custar 100, vai custar 100,
você está falando de planilha quantitativa, você está falando de custos reais, planilha financeira que vai ser real, prazo. Então, isso melhorou tudo dentro do escritório. Até hoje eu não preciso nem ter advogado, mas para ficar me defendendo. Aqui também é um desafio muito grande, porque no aeroporto a gente teve vãos aqui, olha, de 32 metros, tá? E que a gente trabalhou, lógico, se trabalha com uma tesoura muito grande e tal, mas aguenta um vão de 32 com vários pesos. E aqui, nesse caso aqui, nós tivemos aqui um telhado que também tem 23 metros. O cliente curtiu tanto que acabou nem fazendo forro, né? Isso aqui está do lado do nosso showroom. Aqui é uma outra proposta também, que dá para se fazer tudo, né? Que 70 dias, isso aqui também foi interessante, que foi numa universidade, eles estavam de férias, e quando a gente construiu, não tinha aluno nenhum, quando eles chegaram já estava pronta para servir a uma lanchonete. Isso também, um dos alunos que foi fazer o meu curso, ele disse, nossa, essa casa é a casa que caiu do céu, porque, para eles, tiveram essa sensação de que caiu do céu, porque eles não viram nem a fundação, né? Geralmente, a gente usa a fundação radier, né, que é leve, que é rápida. Uma das coisas que o ano passado eu fui dar palestra no Chile não, na Argentina, e fiz uma pesquisa no Chile anterior, para ir para a Argentina. E fiquei impressionada com o Chile. 35% das construções do Chile, estamos aqui do lado, é de steel frame. Então, assim, o Brasil está muito atrasado com essa construção. Hoje a gente já não tem, mão de obra mais qualificada da forma como a gente gostaria, né? E estamos aí ainda. Não tem, acho que nem 4% da construção em steel frame ainda, né? Aqui é a experiência que nós não estamos inventando a roda, é igual para todo mundo, e lá eles fazem igual a gente faz aqui. Tá? Com esse desafio, com toda essa procura, lógico, até agradeço a Luana, minha sócia que está aqui, que foi uma que falou, Heloísa, vamos montar um curso, vamos começar a treinar, vamos começar a colocar essa mão de obra, porque não adianta só um falar e não ter. E muitos arquitetos procurando, muitos engenheiros procurando, muita construtora, empreendedores. Aí nós montamos o curso da Mictec, faz 4 anos, que nós já treinamos mais de 1.200, 1.300 profissionais para entender esse sistema e para consumir esse sistema. E hoje, gente, eu não faço outra coisa que não seja steel frame. E digo para vocês, assim, está bombando, né? A palavra certa, todo mundo quer construir de steel frame, todo mundo entendeu o que é o steel frame. Então, nós temos as parcerias, a gente tem o curso que a gente monta uma casa em 5 dias. O aluno, o arquiteto, o engenheiro que vai lá, que nunca pegou numa ferramenta, nunca pegou em nada, pega o manual de montagem, é como se fosse um Lego, ele consegue montar uma casa de 40 metros quadrados em 5 dias. Então, assim, é fato, né? Algumas empresas que eu trabalhei e dou consultoria, e aqui agradeço, mas antes de agradecer, eu quero mostrar para vocês um vídeo que há 3 meses atrás eu tive na China e fui lá para entender um pouco do steel frame deles, o que eles fazem com o steel frame. Visitei mais de 22 fábricas, e uma das fábricas que eu fiquei encantada porque eu já tinha visto no YouTube e vi de olhos mesmo, vi pessoalmente. E eu trouxe para vocês darem uma olhada, que eu acho que é o futuro nosso. E se a gente quer ver crescimento, desenvolvimento, essa oportunidade que você me trouxe, viu, Ricardo? É uma oportunidade muito grande, gente, para a gente olhar esse mercado, para a gente sentir que construção hoje tem que ser de aço. Não que eu seja, mas tem que ser. Porque se a gente não construir de aço, gente, não dá mais para levantar um tijolinho em cima do outro. Não existe mais isso. Nós não temos nem mão de obra qualificada para isso
e hoje a qualidade que nós damos no steel frame, a qualidade das paredes, a qualidade da execução, e a garantia que nós, profissionais, damos para esse sistema, porque valoriza o arquiteto e o engenheiro, porque é projeto, é linha de montagem. A gente está falando de responsabilidade de execução, que é nossa, não precisa ser do empreiteiro, né? Geralmente, o empreiteiro ele é ignorante e ele passa a fazer uma situação que a gente mora debaixo dela. Nesse caso, é responsabilidade do arquiteto e do engenheiro, e é muito bem-vinda, porque nós estamos falando de qualidade de execução, qualidade de parede, qualidade de teto, qualidade de material, né? Nós não estamos falando de qualquer coisa que compra no fundo do quintal. André, você passa esses... E dá uma apagadinha também, por favor. Andares em 15 dias. Era isso. É um monte de coisa. Eu gostaria de mostrar muito mais coisas, mas, pelo tempo, agradeço. Heloísa, parabéns aí pela sua apresentação. Eu sei que o pessoal aqui deve ter um monte de perguntas, eu já anotei as minhas, né? Mas nós vamos aguardar o José com a fala dele, né, com a apresentação, e aí a gente parte para as perguntas. Bom, eu queria convidar o José Luiz, professor adjunto do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor arquiteto pela UPC, Barcelona, coordenador de empreendimento do Instituto Moreira Salles, consultor de equipe de projeto do Museu de Arte Rio, membro da equipe Resorg de Meuron para o Complexo Cultural da Luz, São Paulo, coordenador de projetos especiais civis do Grupo Gerdau e coordenador de empreendimento da Fundação Iberê Camargo, do Rio Grande do Sul. Por favor, Zé.
Em primeiro lugar, queria agradecer ao Ricardo mais uma vez aqui, a segunda vez que eu estou aqui participando desse evento, que eu acho que tem um grande significado. De certa forma, para mim também é um grande aprendizado vir aqui ter contato com os técnicos e conhecer um pouco mais a questão da galvanização. Eu começaria... Eu acho que é aqui, né? É esse aqui? Esse é só luz? É do lado. Esse aqui passa. Tá. Eu me lembrei muito de começar essa palestra, que vou mostrar um pouco, novamente, a outra vez eu mostrei o Iberê com mais detalhe, e também trazer dois cases aí que a gente teve envolvido, primeiro na questão do mar, que também o Ricardo, o pessoal da Bebote, também nos ajudou bastante com essa questão da galvanização, e também na questão de um novo projeto, que é o Instituto Moreira Salles, que nós vamos, felizmente, começar a construir a partir do dia 1º agora. A obra foi liberada, é uma obra difícil na Avenida Paulista, e etc. Então, mas antes de mais nada, eu começaria com um caso interessante. Eu recentemente estava passando férias fora do Brasil e conheci um cidadão que trabalhava na Ford e me dizia: eu sou aposentado da Ford. E eu disse para ele: pô, eu estudei muito um case da Ford e me lembrei muito desse edifício aqui, que vocês devem achar estranho, e desse arquiteto, que é um arquiteto industrial chamado Albert Kahn, pouca gente conhece. Esse arquiteto foi o arquiteto industrial que esse escritório ainda existe nos Estados Unidos, é um escritório, talvez um dos maiores escritórios de arquitetura industrial, mas ele foi o arquiteto que conseguiu atender os anseios e as necessidades do Henry Ford, quando ele começou com a sua linha de montagem, e de uma maneira muito interessante, e aparece aí esse prédio que parece um prédio tão estranho, tão simples, mas, na verdade, esse prédio é extremamente moderno. Esse prédio foi feito em 1907 e, sem dúvida nenhuma, é a primeira estrutura reticular de concreto armado, feita para a fabricação do modelo T, né, que é a primeira linha de montagem, em que esse cidadão, através do seu irmão, que era engenheiro de Minas, desenvolveu uma barra, que depois, provavelmente com muitos problemas depois, essa barra, que era uma barra standard para fazer estruturas em concreto armado, e também, com isso, conseguiu fazer com que a gente conhece hoje essa modulação entre retícula de pilar, laje e viga. Não é? Então, é uma coisa muito importante. E esse prédio, agora pesquisando, depois que eu encontrei esse cidadão, me lembrei, eu estudei na época da minha tese de doutorado, e me lembrei muito e encontrei que esse é um dos prédios, um dos 10 prédios mais importantes da história da arquitetura moderna americana, apesar de com esse aspecto, assim, por ser esse edifício que permitiu a construção reticular, modular, em todos os sentidos. Então, um pouco com a título de conhecimento, trouxe um pouco o Albert Kahn, que construía para o Henry Ford. Esse é o aspecto que vocês têm hoje dos edifícios lá praticamente abandonados em Detroit. A gente sabe da situação difícil que Detroit está passando, mas que foi um cidadão muito importante, porque ele, a partir dele, todo o desenvolvimento da construção industrial, como a questão dos lanternins, a construção industrial horizontal, prédios magníficos construídos na década de 20 desta ordem. Então, a gente, quando compara esses edifícios industriais com o que a gente fazia no Brasil até 20 anos atrás, que são praticamente galpões industriais, a gente entende a importância que, em certos momentos, certas pessoas podem acontecer na união de um grande industrial com um grande arquiteto, com uma situação especial de crescimento. E eu trouxe isso um pouco para mostrar para vocês a importância do que a gente está pensando e do que a gente está passando aqui no Brasil, e a importância de que eventos como esse também possam mostrar ou se propagar. Eu vi também o colega espanhol mostrando também a situação da Espanha antes, que vivi lá também muitos anos fazendo doutorado, né, em Barcelona, presenciando esse crescimento tecnológico e que, de certa forma, depois as coisas vão acontecendo. Também dizer para vocês que o porquê um pouco de eu estar aqui em relação à questão da galvanização. A minha origem é industrial, é o Grupo Gerdau. Essa é uma obra que eu construí de um ligotamento contínuo quando eu retornei da Espanha nos anos 90. E quando a gente percebe por que talvez vá para o mercado depois da construção civil
e acho que também, eu vi o colega também da Espanha explicando isso, a importância de falar com os arquitetos e falar com as pessoas, é a preocupação, muitas vezes, com a questão da manutenção. A manutenção, e quando a gente pode falar também de sustentabilidade ou qualquer coisa desse tipo, a gente sempre está pensando na durabilidade. As coisas dão muito trabalho para ser construídas, mas dão muito mais trabalho para serem corrigidas. E quando a gente trabalha numa área industrial, a gente entende que aquela escadinha que está lá subindo para a cearia ou qualquer coisa dessa, aquela escada é importante, porque se aquela escada tiver um problema de oxidação ou um problema de má preparação ou mau desenvolvimento, muitas vezes isso faz com que a performance de todo o grupo passe a ser comprometida. Então, eu acho que, nesse sentido, acho que o Grupo Gerdau tem uma importância muito grande. Essa é uma fábrica que construímos no chão, completamente no Chile. Na época, tive contato e conheci o pessoal da Bebosch lá também, que é vizinho dessa região. Então, é uma fábrica que eu diria que essa fábrica no Chile é uma fábrica que rompe um paradigma entre o galpão da Gerdau, galpão industrial, que cobre uma máquina, e quando a gente foi ao Chile, a gente nós aprendemos que a importância de fazer um edifício industrial, que é uma coisa bem diferente. E aí eu acho que essa é talvez a primeira grande fábrica da Gerdau, que eu diria que é feita com edifícios industriais e não com galpões. Chegando ao caso que eu queria mostrar um pouco, depois disso, graças a uma amizade do Iberê Camargo, nosso grande artista, uma coleção, por isso que eu digo sempre que a história é feita de fatos e de uniões, e muitas vezes de colaborações. O Iberê Camargo, que era um grande artista gaúcho, voltou ao Rio Grande do Sul e tinha uma grande coleção, e no final da sua vida conheceu o Dr. Jorge Gerdau Johann Peter, e estabeleceram uma grande amizade. O Dr. Jorge, que é uma pessoa que é muito comprometida, se comprometeu a montar uma fundação para ele, para a proteção dos quadros e da coleção. E eu já, muitos anos no Grupo Gerdau, fui chamado para construir um museu. E, em função da experiência que eu tinha também na Espanha, eu organizei um concurso com os professores e com os mestres que eu tinha vivenciado naquela época do doutorado. Escolhemos o arquiteto Álvaro Siza, que é um arquiteto português, talvez um dos arquitetos talvez o arquiteto mais premiado vivo no mundo, consultor de várias coisas no mundo inteiro, e estabelecemos uma grande parceria com esse terceiro elemento, com esse terceiro membro desse grande projeto, que eu considero um projeto exemplar, no sentido de que, para ele também, deveria ser importante esse projeto, e esse projeto, quando foi fora, dentro das dificuldades de aqui no Brasil, de a gente conseguir viabilizar coisas dessa ordem, não é? O Estado, dificuldades técnicas, burocracia completa, sempre, a gente está sempre vencendo. Acho que também isso é um pouco, a gente tem que ter um pouco de otimismo sempre nessa questão. Ganhamos a Bienal de Veneza, é o único projeto da América Latina que ganhou a Bienal de Veneza em 2002, o que ajudou a convencer aqui internamente as autoridades da aprovação desse projeto. E, para o arquiteto Siza também, esse projeto propiciou que ele ganhasse um prêmio, que é talvez um dos maiores prêmios que um arquiteto pode ganhar, que é o prêmio da Medalha de Ouro, que recebe da Rainha da Inglaterra, pelo Royal Institute of British Architects. E o que é mais importante para mim é o fato de que esse projeto foi mostrado para todos os arquitetos ingleses, e o arquiteto Siza, nessa palestra, eu sei porque tinha amigos lá, disse que esse era o principal projeto, o projeto mais bem construído da carreira dele. E uma coisa que é muito importante durante esse processo, que foi um processo de convencimento, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil, a construção de um case passa por a preocupação de todos os detalhes. A questão da sustentabilidade, cara, a gente aqui nessa época, em 98, já estava... Esse edifício é um edifício que hoje consome 30% do consumo de energia de um prédio convencional. É um prédio extremamente isolado, é branco, bem orientado, bem construído, consome 2 metros cúbicos de água por dia, porque reutiliza a água da chuva, e na frente, inclusive, Porto Alegre chove bastante, a gente se preocupou com essas coisas, e foi construindo um case de referência em todos os sentidos, inclusive em exposições internacionais e nacionais, como eu mostrei ali da questão da revista técnica. Eu selecionei algumas fotos dessa vez, só para mostrar para vocês as dificuldades que a gente passou e mostrar a importância que a estrutura teve e que a galvanização também teve.
Essa é uma via arterial muito importante na cidade de Porto Alegre, é um edifício num terreno apertado, com uma mata esplendorosa que a gente resolveu, na época, preservar. Tínhamos também como um consultor nesse projeto José Lutzenberger, que era o nosso pai aí do meio ambiente, que dizia que o jardim... Então, tínhamos que buscar uma alternativa e construir sobre a via, e esse é um momento importante, porque quando estávamos construindo o estacionamento embaixo da via, dividimos a via, era uma via com uma marginal aqui de São Paulo, e construímos esse grande estacionamento, essa área técnica, em 2 etapas. Mas o que é mais importante mostrar é, talvez, essas experiências em concreto branco, isso tudo com a Camargo, com a ajuda do corpo técnico da Camargo Corrêa e de vários outros consultores, a Universidade Federal também do Rio Grande do Sul, meus colegas lá da engenharia, os meus colegas da engenharia de Minas me ajudando a fazer esse buraco, e etc., etc. Eu disse para eles que era uma grande escavação e todos eles diziam que era muito pequeno, então eu disse que esse é o momento que vocês estão contratados, porque se para vocês isso é pequeno, para mim é muito grande, então funcionou muito bem. Mas, nesse momento, a gente construía protótipos aqui, em concreto branco, com aço galvanizado, tentando compreender e treinar a equipe na própria obra e nas paredes do subsolo. E é um momento de transição. E esse é o resultado final do estacionamento, que está embaixo da rua, que é um acesso importante do edifício. Num segundo momento, quando fomos construir o resto da estrutura, a obra foi feita, claro, quando a gente tem uma empreitada desse tamanho, o importante é a gente ir dividindo ela, né, para poder ter foco. Num momento, eu e o arquiteto Cisa aqui na frente da obra, no segundo momento, resolvemos que, eu também sempre imaginei que, quando envelhecesse e vou para a Zona Sul, gostaria de continuar passando aí feliz, né? Pensei o seguinte, vamos galvanizar, a gente estava galvanizando só concretos da parte do concreto branco, pessoal, muita gente usa epóxi fora, mas eu tinha dúvidas e preferi usar a galvanização, o pessoal da Beretta, inclusive, lá, uma galvanizadora regional, local, lá, muito importante, foi muito parceira, porque, na época, inclusive, tinha problema fiscal, de fazer corte e dobra na Armafera e depois via, etc. Fomos vencendo todas as dificuldades, e aí galvanizamos toda a estrutura do concreto branco e a parte de concreto cinza, que é o miolo do edifício. Fizemos maquetes, essa é a maquete, esse é um plano de ataque, são 150 etapas de concretagem, que eu vou mostrar para vocês. E quando a gente também, essa é um pouco a sequência, em 1 ano a gente construiu essa estrutura, que hoje é considerada uma das principais estruturas em concreto branco do mundo, com a Camargo Corrêa. Na época, explorando recursos e estudando onde a gente poderia falhar, porque... Então, por exemplo, essas são 3Ds das armaduras, juntos das rampas, dessas ligações dessas rampas que voam 45 metros, né, que são os vãos importantes. E aí vocês veem um pouco o trabalho, a importância do trabalho e da galvanização e da preparação já das etapas a posteriori. Uma obra desse tipo, ele é construída sempre de fora para dentro, um pouco também rompe paradigmas da construção, a exemplo do que o steel frame falou. Quer dizer, a gente sempre pensando, termina a obra em estrutura e depois entra com os isolamentos, as instalações e os acabamentos internos. Aí vocês veem um pouco as janelas, as preparações dessa estrutura. Foram 1.500 toneladas de aço, são 10 mil metros cúbicos de concreto, é uma obra que não tem junta de dilatação também. E aí vocês veem um pouco o andamento. Começamos pela parede reta, que é uma parede do fundo, depois encaramos a parede curva e depois as passarelas, que eram esses tubos de circulação, que são talvez um dos maiores elementos do edifício. Aqui são fotos da época da execução da obra, em que a parede de concreto branco passava e o miolo da parede de concreto cinza, que é um concreto mais... O concreto branco, concreto cimento branco é um concreto mais fino, mais caro, mas de altíssima durabilidade. No final das contas, não é mais caro, porque a gente sempre faz as contas que a gente quer fazer, né, para justificar. Mas, se eu considerar os revestimentos que eu poderia ter em função da estrutura de concreto, certamente é muito mais barato. Aqui o final da estrutura, em 2005, quando nós construímos, isso é o Rio Guaíba, que o arquiteto Cisa chama de um mar. E um pouco o final da estrutura construída e antes do acabamento, e aí um pouco das imagens de como isso foi construído e ficou essas salas de exposição. Os clarabóias, a iluminação. Esse edifício é um edifício completamente inteligente, automatizado, a iluminação
trabalha com a luz natural e a luz artificial o tempo todo, por isso ele é tão econômico também do ponto de vista de energia. Os acabamentos que, do meu ponto de vista, era muito importante, que estávamos contratando um arquiteto que tem uma linguagem arquitetônica muito importante, e essa linguagem eu fui aprender lá, exemplo do que a colega também estava falando, fora do Brasil, vendo as obras dele em construção e etc, etc. Aí um pouco as vistas dessas clarabóias naturais e artificiais. E a estrutura pronta do edifício. Hoje é um edifício que é adotado pela população. 5 minutos, ótimo. Ótimo. E aí, logo depois desse edifício, eu não imaginava que fosse surgir a oportunidade de construir o mar. Nós havíamos participado de um concurso para o Museu da Imagem do Som, em Copacabana, e eu, com um amigo que também fiz um projeto também na Gerdau, mas em Aço Cortem, que o Tiago Bernardes me convidou para fazer esse concurso. Na época, fomos convidados porque precisava convidar um escritório carioca, mas eu acho que não se imaginava, a prefeitura não imaginava que a gente fosse fazer um projeto tão bom, e ficamos empatados, e esse projeto foi entregue ao Dílio Escofídio, que é um projeto em construção lá no Rio, no Ipanema, em Copacabana, e logo depois apareceu esse projeto, esse case. Então, eu digo, se o Iberê é um case exemplar, aqui houve uma oportunidade de colocar uma ação galvanizada num projeto público. Esse projeto é um projeto na frente, no Porto Mauá, lá onde está se reestruturando toda a parte do centro da cidade, e foi uma obra que nós começamos a fazer o projeto quando o Palacete já estava em reforma, para vocês terem uma ideia da dificuldade da negociação que foi isso, e o jogo de corpo que a gente teve que ter. Esses eram os 2 projetos. Esse é um palacete construído nos anos 20, ou seja, um prédio absolutamente tardio, é patrimônio por uma questão formal, mas não pela história. E esse prédio é um prédio super importante, era um hospital abandonado, semi-abandonado, numa situação deteriorada, absoluta, construído 20 anos depois, já numa estrutura, com uma estrutura modular mais interessante, lajes nervuradas, uma rodoviária tombada, ou seja, vocês vão ver a quantidade de problemas que a gente tinha. Esse era o estado do edifício, embaixo tinha gente, era um hospital público. E nós fizemos esse projeto com muita ambição, e de unir os 2 edifícios, e construiu o que a gente chamou de uma cobertura fluida sobre esses pilares que são descidas d'água, e essa casca que aproxima os 2 edifícios. Aí, a exemplo do que também que a gente tinha que fazer, claro, a Fundação Roberto Marinho era que coordenava o projeto, né? A gente foi procurando construir um case para que a população também adotasse, porque você sabe que a gente está construindo um edifício simbólico dessa natureza, muitas vezes a população, isso pode ser tiro pela culatra. Muitas vezes tu está fazendo uma coisa, etc. Não, por que não fizeram, não sei, outras coisas? No Brasil sempre tem essas discussões um pouco tardias e estranhas. Então, esse edifício nós fomos tentando reestruturar ele e construímos a cobertura fluida, que foi uma coisa muito difícil de construir, porque parte-se de um 3D, mas, como eu digo sempre, os carpinteiros trabalham com 2D, né? Quer dizer, a gente sempre esquece que todo mundo fica trabalhando com modelagens, etc., etc., e esquece que as pessoas que trabalham em 3D, em 2D. A grande vantagem aqui é que a gente tinha gente muito comprometida. Então, a gente foi fazendo desde uma maquete do tamanho de uma mão dessa cobertura, que a gente foi modelando para encontrar os esforços e as questões dos apoios. Era um edifício histórico. Como é que nós vamos apoiar um edifício histórico com fundação em estaca de madeira? O outro edifício não tinha cadastro, não podia entrar, porque ainda está fechado, o Estado não liberou aquelas coisas, e a gente projetando isso. Então, a gente foi construindo, através também de uma parceria com o GOP, que são os engenheiros portugueses lá que trabalham com a gente, com o arquiteto Cisa, fomos modelando isso e chegamos nisso. Uma maneira de chegar em 2D, do 3D, que era fazer uma planta topográfica, né, de curvas de nível. Conseguimos, a partir daí, fazer a modelagem dessa estrutura, que tem 30 centímetros juntos do apoio e 15 centímetros no apoio, nas extremidades. Tá bom, já vou terminar. Espero. Vamos lá. E aí,
construímos um pouquinho mais adiante protótipos que ficam muito ruins. As pessoas, no primeiro dia desse protótipo, todo mundo achou e começou a filmar, e etc, etc. Eu digo, vai ficar horrível. Mas é para ficar horrível, para a gente aprender das dificuldades, dos problemas que a gente tem na execução de uma concretagem desse tipo. Né? De como é que fazer para bombear concreto lá em cima, concretar sem desandar, quer dizer, coisas desse tipo todo. Então, tinha esse pessoal que é o Ivan, que é um grande tecnólogo. Ou seja, o que se falou na primeira palestra que eu cheguei aqui, que eu achei muito interessante, é fundamental construir um time de gente que se interesse pelo assunto. Se a gente for querer fazer sozinho, não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa construir um time, e o time tem que partir e tem que estar convencido desde o arquiteto. E, nesse caso, o arquiteto é um arquiteto maravilhoso, que é o Tiago Bernardes, porque tem uma tradição familiar de tecnologia, através do vô dele, Sérgio Bernardes, etc, etc. E aí, um dia eu cheguei lá, o pessoal diz, vamos construir isso, vamos fazer com forma peri, etc. Eu digo, olha, vocês nem percam tempo com a forma peri. Eu digo, mas por quê? Porque não temos dinheiro para isso. Nós não vamos conseguir. Ah, mas lá no Japão foi feito... Eu vi, não, eu tenho certeza. Lá tem um crematório que é muito bonito, do Toyo Ito, que foi feito com forma peri. Não temos dinheiro para isso. Como é que nós vamos fazer? Eu digo, quem sabe a gente espera passar o carnaval e usa o pessoal do samba, que eles sabem cortar tão bem, né? Fazer as peças lá dentro. Então, essa começou a ser a fabricação da cobertura pelo pessoal do carnaval, que cortou os isopores. São peças que têm uma variação de menos 1,5 mais 1,5 nas curvas. E aí entra a galvanização. Quando chegou nesse momento final... Estou sendo meio coagido aqui, cara. Estou sentindo assim que eu levo mais tempo para fazer a obra, não sou tão rápido assim. Mas eu só disse assim para o pessoal, claro, isso é um projeto público, né? Eu dizia assim, como é que vocês vão fazer a manutenção da cobertura daqui a 10 anos? Eu disse, não, como assim? Não, porque isso aqui, eu estou vendo o andaime aqui. Eu disse, não, mas claro, você tem que... Porque eu, quando mostrei, disse que tinha que galvanizar, todo mundo dizia que não tinha que galvanizar. Não precisa. Aquela coisa assim, na hora que tu está fazendo a obra, tudo dá, né? Eu garanto. Depois, quando dá os problemas, fica só a gente, né? E os advogados, que levam tudo que a gente ganhou e mais um pouco. Jaguar é advogado. Aí, essa eu consegui convencer de fazer arquitetura. Aí, também o pessoal nos ajudou aqui, eu botei em contato, e, felizmente, vingou a cobertura ser galvanizada. Então, isso é um grande alento. E hoje, posso dizer para vocês que esse museu é um grande sucesso. Independente de a gente ter perdido o MIS, esse projeto já está pronto, tá? E já está construído, com uma maravilha, e com grande visitação, com material reciclado, muitas coisas em relação à sustentabilidade, o channel glass, a água elétrica, a exposição é maravilhosa, 3.000 visitantes por dia, e principalmente uma coisa que eu vi nesse final de semana, quando eu fui lá, eu perdi um voo a semana passada no Rio, e fui no museu, e cheguei e fiquei impressionado que tinha mais de 2.000 crianças de escola pública. Então, se tu pega uma criança de uma escola pública, ou de uma favela, de uma vila mais humilde, e passa um dia inteiro num edifício desse, eu acredito que isso deve fazer uma diferença absoluta, e isso é fazer mudar um pouco esse país, né? Um pouco das imagens do edifício, das dificuldades que a gente teve. Eu gosto de colocar sempre isso aqui, é uma imagem muito importante para mim, é terminar as obras, amigo, né, dos meus parceiros, aqui no seu dia da inauguração, eu e o Tiago saindo da obra, também, o arquiteto César também é um caso importante, são muitos anos construindo, infelizmente a gente não consegue construir tão rápido como aquele que mostrasse antes, mas eu também me interesso muito pela construção dessas coisas de 20, 30 dias, é uma loucura da China, a gente tem que aprender. E, por último, eu só queria mostrar rapidamente um projeto que vai acontecer e que nós vamos tomar todas as precauções também com a questão da galvanização, que está começando aqui em São Paulo, que eu espero trazer para o Galva Brasil 2015, se for de cada 2 anos, que é o projeto do IMS, que é o Instituto Moreira Salles, que vai ser construído aqui na Avenida Paulista, um dos últimos edifícios a serem construídos na Avenida Paulista, né? Que é um projeto que é desenvolvido foi feito um concurso nacional com um júri internacional pela família Moreira Salles.
em que vai se construir um cinema. É um edifício que também tem uma preocupação muito grande em ser referência em todas as situações, e ser uma obra-escola também. A gente pretende, a partir do dia 1º, agora nós estamos tomando conta do terreno e construindo. Existe a questão também da fachada, da sustentabilidade. E já com o desenvolvimento do projeto nesses 2 anos, com um grande calculista, que eu espero que vocês conheçam, que se chama Iopanã Rebelo. Isso é quando nós fomos fazer o túnel de vento lá no sul, lá, para entender como é que o vento bate aí e as coisas, etc. E nós desenvolvemos agora uma tecnologia, porque esse primeiro programa que a gente tinha feito, o edifício levava 5 anos para ser construído, por uma coisa chamada efeito paulista, né? Efeito da Paulista, porque para entrar com um caminhão na Paulista quase que tem que pedir, pelo amor de Deus, né? Então, a gente desenvolveu um sistema de construir a obra em 2 sentidos. A estrutura, o core de concreto, galvanizado a fogo, e as estruturas metálicas, numa construção invertida, ou seja, subindo e descendo ao mesmo tempo, porque, ainda assim, hoje em dia, mesmo sendo no metrô, do lado do metrô, a gente tem que construir 4 andares de garagem, né? Que é um absurdo, né? Quer dizer, a gente leva mais trânsito para dentro da cidade, e depois 27% do que se constrói em São Paulo hoje é para guardar automóvel, turma. Só para vocês entenderem o grau do equívoco que muitas vezes a gente está cometendo com essas questões das normas. E muito obrigado. José Luiz, parabéns. Eu acho que eu fico pensando no orgulho que deve dar de fazer parte de uma obra tão grandiosa aí como o Museu de Arte do Rio, né? Deve ser para a gente, como pessoa, como profissional, deve ser um orgulho muito grande, né? Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu queria tomar a liberdade de fazer uma provocação, porque a gente sabe que a gente vem falando aqui das vantagens da galvanização, né? Da durabilidade, e a gente sabe que a gente está aquém ainda do que a gente gostaria na utilização da galvanização na construção civil. Na visão de vocês, eu provocaria para os dois nas respectivas áreas, né? O que falta? O que a gente pode fazer para poder estar trazendo isso de uma forma mais consistente, convencer o investidor, o governo, de que a gente precisa, que é vantagem, que vale a pena trabalhar com o aço galvanizado? Não, eu acho assim, tem uma questão, a questão do custo, eu desprezo. Com todo respeito aos meus colegas aqui, eu acho assim, quando as pessoas falam para mim quanto custa, é mais caro. A outra vez que eu vim aqui me fizeram essa pergunta. Como é que tu tomasse essa decisão econômica em relação a fazer a galvanizada, a estrutura ou não fazer? Eu disse assim, eu não tive nenhuma dúvida que eu ia fazer isso, porque a galvanização é um percentual pequeno sobre o valor do aço, que é um valor pequeno em relação ao todo. Então, o custo é desprezível. Então, é boa vontade ou má vontade, preguiça ou não preguiça, né? Então, eu acho assim, quando tu está fazendo uma coisa, hoje tu é um profissional, e a gente logo vai, agora há uma mudança de lei, de responsabilidades, etc., mais problemas futuros, provavelmente, com relação à performance, porque uma obra é feita de muitas conexões, né? Conexões e conexões. Eu digo, o problema está na conexão, não está no meio da parede, vai estar no canto, vai estar lá, vai estar na ligação, vai estar não sei onde. Então, eu digo assim, a galvanização é simplesmente uma preocupação que o profissional tem que ter. Eu vou dar um exemplo para ti. Eu estou construindo uma casa, para mim mesmo, que tem uma estrutura de madeira que é apoiada sobre uma pérgola maravilhosa que o Thiago projetou e que se apoia sobre uma viga de concreto. Eu olhei para aquela viga e eu penso, eu tenho 50 anos, quando eu tiver 75, essa viga vai estar bem. Aí eu fiquei pensando nisso. Fui à praia em Atlântida, que é uma praia lá no sul, e visitei as casas. Recentemente fui, eu não ia há muitos anos nessa praia. As casas que eram as casas mais lindas que eu via quando eu tinha 15 anos de idade. Todas elas estavam com estrutura comprometida.
a ponto de serem derrubadas. Então, eu fiquei pensando, olhando para a minha casa, que eu estou construindo hoje, e fiquei pensando, será que eu não devia galvanizar toda essa região aqui, que vai apoiar a estrutura de madeira, porque senão eu vou ter que desmontar tudo no futuro? Quer dizer, então, eu acho que o que falta muito para o profissional, e isso é uma coisa sobre o arquiteto, principalmente o arquiteto ou o engenheiro, a pessoa que está coordenando, que é o mentor das ideias, entender a importância da durabilidade e da sustentabilidade, que é o que tu está falando antes. Porque recuperar isso depois é uma fortuna, não é? E uma dificuldade, se contar que, muitas vezes, é isso que faz a obra não ser sustentável, tem que botar abaixo. Então, essa é a importância que eu vejo assim. Então, é um pouco mentalidade. Mentalidade. Eu vejo assim que eu me formei, já vai fazer 27 anos, e na faculdade eu não aprendi nem madeira e nem aço. E hoje eu tenho estagiários lá dentro do meu escritório e eles vão lá para aprender. Então, eu acho que assim, a gente tem que começar pelas universidades. Eu estou de pleno acordo com o José, porque além da gente não aprender, não tem incentivo nenhum, né? Eu não tenho incentivo, eu como uma construtora, que estou tentando abrir o mercado junto com mais uns 10, 20 aí, a gente não tem incentivo nenhum. É caro, é barato? Eu sempre mostro a vantagem e a qualidade. Né? Então, existe a qualidade de você não ter desperdício, você faz um cálculo, você faz um projeto que é exato, eficiente. Então, assim, é ignorância mesmo, é a falta de aprendizado que não existe aqui no Brasil. Nós não temos nenhuma faculdade, é raro o professor que empolga o aço, e principalmente o light, que é o que eu trabalho. Ninguém nem conhece, né? Tá, ok, obrigado. Temos aqui as duas perguntas, uma para a Heloísa aqui, do William Marques, do ISA. Qual a sua visão do aumento do LSF junto com estruturas pesadas galvanizadas? Qual a sua visão do aumento do LSF? Eu não. Do light steel frame. Light steel frame, desculpa. No aço. O que isso? Você vai agradar os galvanizadores contínuos e os gerais ao mesmo tempo. Olha, quando a gente está... O exemplo que eu te mostrei ali, né? Quando você vai fazer uma construção mista, que é o caso naquele... Para te falar a verdade, eu não entendi a tua... Ah, sim, lógico. Se a gente tiver profissionais como o José, que está dentro de uma área aí de concursos e cursos, enfim, ele vai estar trazendo para a gente, abrindo o mercado de uma forma maravilhosa. Se a gente tem o incentivo do governo, não embaratear, tá? Mas ter financiamentos, ter órgãos que fiscalizam, que incentivam, a tendência é crescer. Porque a juntar o LSF com o aço contínuo vai longe. A rapidez, a eficiência. Você está falando em equipamentos para construir, você está diminuindo a mão de obra e valorizando a mão de obra ao mesmo tempo, porque você está qualificando ela. Né? Então, eu acho que assim, é só melhora, William. Mas, só para aproveitar aqui, só para dizer, corroborar um pouquinho. Quando a gente vê, por exemplo, esses Minha Casa Minha Vida, blocos assim, sem contexto nenhum, feitos de blocos de cimento, desse tipo, assim, e tu pensa assim, a conta é muito simples. Os dias que ela fala passam a ser meses ou anos. E problemas seríssimos, né, de construção e etc, etc. Então, a velocidade num país que o dinheiro vale muito, porque para nós, em outros lugares, o dinheiro não vale muito. Assim, em termos de... Para nós, o dinheiro aqui, no Brasil, em termos de um ano, é muito, né? É um valor substancialmente grande. Então, eu acredito que, se na universidade... Porque a gente estuda concreto. Aço-madeira é uma matéria, uma disciplina de 4 créditos,
com férias no meio, muitas vezes. Né? Então, quer dizer, a estrutura, o pessoal tem medo, quer dizer, mas a gurizada é corajosa. Eu sou professor universitário, te digo, hoje os guris são corajosos. Se tu chegar dentro da universidade e fizer um programa de divulgação, como, de certa forma, é esse programa aqui em alto nível, talvez mais a nível universitário, isso vai embora, porque eles vão conseguir construir obras leves que eles estão fazendo hoje em dia, com aço e madeira, com uma capacidade talvez maior que a nossa, porque a gente ainda está muito arraigado àquela cultura do concreto armado, que fez 4 matérias. Né? Concreto são 4. Aço e madeira é uma de 4 créditos. Um pouquinho. Só para completar. Você vê, hoje foi contemplado há 4 meses atrás o Light Steel Frame na Caixa Econômica. Então, assim, olha que desperdício, né? Se a gente consegue fazer 100 casas em 4 meses, com esse déficit, com esse... Gente, né? Então, só para você. Bom, vamos ter uma última pergunta aqui. O Zé Luiz até falou com relação ao custo aí na obra. Mas com relação ao Light Steel Frame, qual a diferença em porcentagem no quesito custo em relação à alvenaria? Essa é uma pergunta do Rogério. E com relação à questão de segurança? O custo do Light Steel Frame, por exemplo, se eu construir uma casa de alvenaria, o que isso representa em termos de custo? É menor, é maior? Olha, na PINE, em 2010, quando eu fiz a CDHU, a gente fez um comparativo de alvenaria, casa popular, tá? Alvenaria e steel frame. Quando você faz do steel frame, a tua planilha ela é exata. Se você falar que você vai usar 100 placas, você paginou aquela tua casa, 100 placas, você vai usar 100 placas. Você fala que você vai usar 1 tonelada, você vai usar 1 tonelada. Quando você começa a colocar essa mesma planilha, né, quando você fala em light steel frame, você fala em 5. Você fala aço, placa de gesso, placa cimentícia, lã, Tyvek, parafuso, telha. Quando você começa a falar em alvenaria, são mais de 10 mil itens. E vários itens desses você está comprando em granel. Tipo, é um caminhão de areia, é um caminhão de pedra. Então, o teu BDI chega, tem vezes, 50 ou a mais. No caso do steel frame, não chega a 8% o seu BDI. E olhe lá, quando você quer colocar BDI. Porque, se você não quiser, você está falando de produção, você está falando de paginação, você está falando de projeto inteligente, linha de montagem. Nesse comparativo na PINE, deu 12% a mais o steel frame, porque muitas respostas a gente não teve. Não teve, do lado da alvenaria, a resposta do que a gente precisava. Então, foi 12%. Eu acho que tem uma coisa que é importante a favor do Light Steel Frame, que é a questão do peso. Né? A gente, quando vê aí casos aí desse Minha Casa Minha Vida, rachando todo, fissurando tudo que a gente vê por aí, obras mal feitas, projetos mal feitos, pesados, né? Em solos, muitas vezes, onde tu vai construir rápido uma grande área? São solos ruins, não tem solo bom no Brasil, disponível, amplo para construção, no volume que se quer. Então, eu vejo a grande vantagem, desculpa, só para corroborar, 2 coisas. Primeiro, é uma construção em milímetros, né? Não é uma construção em centímetros, mais ou menos. Aquela história. Então, já é uma coisa que trabalha em milímetros, é industrial. E a segunda coisa que é muito importante, que eu acho que é o peso sobre as fundações. Tu consegue fazer um radier e largar uma peça leve. Por isso é sustentável, porque a gente tira menos recursos da natureza para fazer a mesma coisa. Mas ele é leve, e no momento que tu faz leve, não permite tanta bobagem, tu entendeu? Que muitas vezes, quantas vezes tu vê no Jornal Nacional, hoje nós estamos falando aí de Jornal Nacional, projetos monstruosos que não são entregues porque as pessoas não querem receber. Imagina, o cara está desesperado por uma casa e ele não recebe. Tem que ser muito ruim a casa para ele não receber, não é? Bom, obrigado, Heloísa, obrigado, Zé Luiz. Tenho certeza aí que a palestra e a apresentação de vocês engrandeceu esse final de tarde aqui. Obrigado a todos.
Eu gostaria de agradecer ao senhor Ricardo Barbosa dos Santos, aos painelistas, muito obrigada pelo nosso fim de tarde. Agradecemos mais uma vez a presença